Nesta manhã, sinto-me feliz por estar convosco, por vos poder reencontrar a todos e juntos podermos louvar a Deus. Que bom é podermos estar juntos. Quero, neste momento também, dizer aos meus queridos e minhas queridas irmãs que o nosso fundo para a construção do novo templo está a crescer progressivamente. Apesar de já termos o terreno comprado e temos já uma propriedade em nosso nome para a edificação da igreja, temos também quase 25 mil euros já no fundo para a construção. Poderão dizer, bom, é pouco, mas a pouco e pouco Deus está a colocar o dinheiro necessário para a construção. E queremos em breve, e quando eu digo em breve, é mesmo em breve, poder apresentar à Igreja o que está para vir, para podermos ver este projeto a crescer e podermos louvar a Deus brevemente com aquilo que está a ser feito e vai ser feito para a honra e glória de Deus nesta região. Hoje é consagrado, e já foi dito na escola sabatina, é consagrado este sábado à importância da liderança do ancianato na Igreja. O tema de hoje é liderança que inspira. Eu quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, e vamos ler do versículo 25 até ao versículo 28. Mateus, capítulo 20, versículo 25 até ao 28. Mateus 25, 28, Mateus 20, 25 diz: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida, ou para dar a sua vida, em resgate de muitos. Eu, enquanto estava ali sentado na escola sabatina, lembrei-me de fazer isto. Vocês sabem o que é isto? É um triângulo. Eu vou chamar-lhe uma pirâmide, mas é um triângulo. No conceito do mundo, há uma hierarquia em que, e sobretudo isto na Idade Média foi muito evidente, em que na base está o povo e no topo estava o rei, na Idade Média. Estavam o povo, depois estavam aqueles que eram comerciantes, depois estavam os nobres e, por fim, estava o rei. Quer dizer que todos serviam ao rei e o rei dominava sobre todos. Mas sabem como é que esta pirâmide ela é no reino dos céus? Ela no reino dos céus não está assim. Ela no reino dos céus é colocada assim. Sabem porquê? Sabem quem é que está neste vértice de baixo? Jesus. Jesus está no vértice de baixo. Jesus é o exemplo maior de serviço. E onde é que nós estamos? Nós estamos algures. Nós não devíamos estar cá em cima. Nós devíamos estar cá mais em baixo. Quanto mais em baixo nós estivermos, mais estamos ao serviço do Senhor. Quanto mais em cima nós estivermos, é sinal que estamos menos ao serviço do Senhor.
Entre vós não será assim, disse Jesus. Se alguém quer ser o maior, o que é que deve fazer? Servir. O reino dos céus está baseado no serviço, não de ter outros a servirem. Paulo escreveu a primeira a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ele vai falar sobre os presbíteros, que nós chamamos anciãos, porque depois no livro de Atos também fala dos anciãos, dos presbíteros, dos bispos, os anciãos. E ele diz, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que governam bem, os presbíteros que exercem bem as suas funções. Ser presbítero, ser ancião, não é um estatuto. Às vezes nós gostamos de estatutos. Não é um estatuto. Ser um presbítero ou ser um ancião é uma responsabilidade primeiro diante de Deus e depois diante da Igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo vai fazer uma recomendação à igreja de Éfeso, aos anciãos da igreja de Éfeso. Ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Reparem, aqui a palavra bispos ou anciãos, umas versões dizem bispos, outras dizem anciãos. Aqui está a dizer que Deus concedeu-nos o quê? Um rebanho. E nós devemos fazer o quê? Apacentar esse rebanho. E apacentar de que forma? Devemos apacentá-lo porque com amor, porque Jesus deu o seu sangue por nós. E eu gostava de hoje, ao falar desta liderança que inspira, gostava de pegar no exemplo de... Aliás, Neemias foi um homem que tinha tudo para ter uma vida tranquila e para não se incomodar com aquilo que passava a 1500 quilómetros de distância. Ele era copeiro na corte do rei persa. Vamos dizer, tinha uma boa vida. Tinha um grande estatuto, porque era alguém que estava muito próximo do rei. E, portanto, estar preocupado com aquilo que se passava com uma cidade que estava destruída, que já tinha sido destruída há muitos anos, podia para ele não ser nada de importante, de relevante. Mas este homem, e se quiserem acompanhar-me comigo neste texto, vamos ler alguns textos do primeiro capítulo de Neemias e do segundo capítulo de Neemias. Neemias, capítulo 1, para quem não estiver tão familiarizado onde é que se encontra Neemias, ele fica entre Esther, Neemias, Esdras, Neemias, Esther, está antes de Esther, portanto está antes do livro de Jó, de Salmos, um pouco antes de Salmos.
E eu vou ler no capítulo 2, versículo 18, aquilo que Neemias 2,18, aquilo que Neemias declara na parte final. Ele diz assim: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Este líder que veio lá da Pérsia, que podia estar muito sossegado no seu palácio, junto com o rei, ele toma uma decisão difícil. Os líderes muitas vezes têm que tomar decisões difíceis. E nós hoje, nos dias de hoje, nós vivemos uma realidade no que diz respeito à liderança. E fruto da disseminação de valores de uma sociedade plural e secularizada, esta liderança muitas das vezes é caótica, é algo que não existe. E por vezes nós vemos muitos chefes e poucos líderes. O chefe é aquele que manda. O líder inspira. O líder influencia. E realmente Neemias foi um homem que teve uma influência tremenda sobre os seus conterrâneos. Vamos ver 7 pilares que nos mostram como ter uma influência inspiradora. A primeira característica desta liderança é a intercessão. No capítulo 1 de Neemias, os versículos 5 a 11, Neemias, capítulo 5 até 11, capítulo 1, versículo 5 até 11. Então, vejamos a oração de Neemias, ou parte da oração de Neemias. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhes graça perante este homem. Então, eu era o copeiro do rei. Eu não sei se esta foi toda a oração de Neemias, mas pelo menos esta é a oração que está registada. Neemias vai interceder pelo povo que está em Jerusalém. Neemias vai interceder pelo povo que ainda está no cativeiro. Neemias, à semelhança de Daniel, vai reconhecer que ele também é pecador como eles são.
e que eles precisam da intervenção divina. Meus queridos, nós hoje precisamos da intervenção divina na nossa vida. Nós precisamos de ser intercessores. E a maior força do líder inspirador não está nas suas capacidades administrativas ou até na sua habilidade pessoal, mas sim no seu relacionamento íntimo com Deus. O líder inspirador é aquele que, sentindo a responsabilidade, ele vai interceder, porque a intercessão é uma das maiores forças que o líder pode exercer no seu ministério em prol dos seus liderados. Meus queridos, minhas queridas, eu preciso de interceder por vós e vocês precisam de interceder uns pelos outros e por mim. A unidade da Igreja, ela baseia-se na oração. É verdade que depois tudo vem a seguir. Senhor, o interceder uns pelos outros é a nossa maior necessidade. Ellen White disse, se já houve um tempo em que fôssemos um povo de oração, esse tempo é agora. Este tempo é o tempo de orarmos. Este tempo é o tempo de intercedermos. Então, a liderança que inspira motiva os líderes à intercessão. Mas também, o segundo aspecto da liderança que inspira é a coragem e a intrepidez. E Neemias 2, do versículo 2 até ao versículo 8, nós lemos: E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. O texto continua, mas deixem-me fazer aqui uma pausa. Sabem que um copeiro não podia estar triste diante do rei. Ou melhor, o copeiro não podia demonstrar sentimentos no seu rosto diante do rei. O rei tinha no copeiro o homem de mais confiança, de maior confiança no seu reino. Porque era a pessoa que mais facilmente poderia cometer um atentado contra o rei. Era fácil colocar veneno no vinho que o rei bebia e envenenar o rei. E se o copeiro estivesse com um semblante diferente na presença do rei, o rei podia tentar notar se havia alguma coisa diferente e isso fosse sinal de que o copeiro estava a tentar contra a vida do rei. E por isso, quando o rei diz, tu estás triste, o teu rosto está diferente, o que é que se passa? Estás doente? Ou isso é tristeza de coração? E por isso ele diz que ficou alarmado, o Neemias, quando percebeu que o rei tinha percebido o seu estado de espírito. O versículo 3 diz, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então ele vai imediatamente, aproveitando a deixa do rei, e vai apresentar o seu pedido. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Uma breve oração, uma oração silenciosa. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique.
Então o rei me disse, perdão, estando a rainha assentada junto de ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e apontando-lhe eu um certo tempo, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Coragem, homem corajoso. Ele podia ter dito, bom, ó rei, eu estou triste, mas olha, é um problema meu, não tenho nada. Ele viu esta possibilidade e disse, ó rei, eu estou triste, mas há uma possibilidade de eu ficar mais alegre. E eu estou disponível para ir a Jerusalém a reconstruir a cidade. Podemos dizer, mas o que é que podia um homem, sozinho, para reconstruir uma cidade? Havia lá tantas pessoas em Jerusalém. Havia lá tantos líderes em Jerusalém que estavam no local. Ele estava a 1500 quilómetros de distância. O que é que ele podia fazer? Se os que estavam em Jerusalém não se preocupavam, ia ele a 1500 quilómetros de distância preocupar-se com isso? Mas aqui se vê a coragem e a intrepidez deste homem. Neemias tinha um sonho. Há um poeta português que diz que quando o homem sonha, a obra nasce. Nós precisamos ter sonhos, irmãos. Não tenhamos medo de ter sonhos, e sonhos espirituais também. Sonhos materiais também. Mas nós precisamos de ter sonhos. Meus queridos, a Igreja de Leiria tem um sonho neste momento, que é construir um templo para a honra e glória do Senhor. Continuemos a sonhar e a trabalhar para Ele. É preciso coragem e intrepidez. Um líder que inspira é corajoso e ousado no desempenho da sua missão. E por isso, Neemias agiu, pediu, avançou pela fé, não teve medo de falar ao rei. E o rei concedeu. Porquê? Porque compreendeu que Neemias era um homem de coragem e intrepidez e queria levar a bom porto aquilo que lhe pedia. Em terceiro lugar, a liderança que inspira apresenta uma visão clara e precisa daquilo que é necessário. E vamos ao momento em que Neemias chega a Jerusalém. Isto está escrito no capítulo 2, versículo 12 em diante. E vejam, vou ler já o 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Bom, nós hoje, se quiséssemos fazer 1500 quilómetros, o que é que fazíamos? Pegávamos num avião e, passado 2 horas, estávamos lá. Era assim, não era? Neste tempo não era assim. Provavelmente a viagem pode ter levado 3, 4 meses. E quando Jerusalém, ele vinha exausto, vinha cansado. Ele esteve 3 dias em Jerusalém. E o que é que vai acontecer? Agora, a partir do versículo 12. E de noite me levantei. Eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo.
e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Interessante. Como é que as pessoas que estavam em Jerusalém não se tinham apercebido que Jerusalém continuava assim há tantos anos? Muitas das vezes nós acomodamos-nos à situação. Mas um líder que inspira, um líder que tem coragem e intrepidez, é um líder de visão. E este homem quis ver com os seus próprios homens qual era o problema. E ao ver qual era o problema, ele inspirou as pessoas a agir. Os líderes inspiradores olham para além do caos, têm clareza de propósito e sabem que Deus pode concretizar o impossível. E Neemias tinha esta visão. Neemias tinha este propósito. E ele não ia ficar sossegado enquanto não atingisse o seu propósito. Em quarto lugar, a liderança que inspira não usa as pessoas, mas envolve-as. E foi aquilo que Neemias fez. Já lemos o versículo 17. Mas no versículo 17, ele vai dizer: reedifiquemos o muro de Jerusalém. Vamos nos unir. Vamos trabalhar juntos. É possível. É possível nós reconstruirmos a cidade. Não vale a pena continuarmos com esta condição. Havia muros caídos. Havia lugares onde não era possível passar. As árvores, os arbustos, as silvas já tinham tomado conta de muitos destes lugares. Era preciso fazer alguma coisa. O líder que inspira identifica-se com os seus liderados. Neemias não lhes disse a ele: olhem, vocês estão mal. Não. Mas ele disse: nós estamos mal. Quem lidera de cima cansa os outros. Mas quem lidera ao lado, quem está junto, inspira os demais. Se as pessoas não se sentem parte da missão, elas não se comprometem com ela. Por isso, liderança que inspira, envolve e responsabiliza os outros no desempenho do seu serviço. E os líderes inspiradores assumem responsabilidades, criam um sentimento de pertença no grupo e caminham ao lado do povo. E Neemias fez isto. Em quinto lugar, a liderança que inspira honra a Deus, não ao líder humano. Versículo 18 do capítulo 2 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Quem é que ele está a dar honra e glória? A Deus. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Quer dizer,
O rei agiu desta forma porque Deus estava no comando. Meus queridos, a boa mão de Deus tem sido connosco. Se estamos aqui, devemos-la à mão de Deus. Neemias reconhecia que o sucesso não vinha de si mesmo, mas de Deus. A liderança que exalta o líder humano cria fãs, mas aquele que exalta a Deus inspira fé e foco na obra divina. Líderes que inspiram atribuem honra e glória a Deus. Dependem da graça, não do ego. Inspira fé. E ao inspirarem fé, não criam admiração pessoal. Em sexto lugar, a liderança que inspira é sustentada pelo caráter. No versículo 20 de Neemias 2, diz: Então lhe respondi e disse: O Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Havia líderes que se levantaram para tentar destabilizar, para tentar levar ao desânimo. Mas Neemias disse: Não, vocês não vão ter parte, porque a vossa presença só vai atrasar a obra. E antes de liderar pessoas, o ancião precisa primeiro aprender a orientar o seu próprio coração. O sucesso para uma liderança inspiradora, em primeiro lugar, não confiarmos nas nossas próprias capacidades, mas buscar compreender que o nosso ministério depende primeiro de Deus e que Ele usará os nossos dons para a sua obra. O talento pode abrir portas, é verdade, mas o caráter sustenta a liderança. O caráter do ancião valida a autoridade do seu ensino. O líder que inspira tem o papel de despertar a motivação das pessoas para que os objetivos sejam alcançados. E Jesus deu-nos o exemplo. Ele mesmo disse em João 13:15, Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo fala quando o discurso perde força. O púlpito mais forte do ancião é a sua vida. O líder que quer ser inspirador precisa ser imitador de Cristo, pois nunca houve na história da humanidade alguém que influenciasse tanto a vida das pessoas como Jesus fez e continua a fazer até aos dias de hoje. E em sétimo lugar, e em último lugar, o líder que inspira apela ao discipulado e levanta novos líderes. E vejam no versículo 18, que já lemos, na parte final, as pessoas vão dizer, a meio do versículo, então disseram, levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quer dizer, o exemplo de Neemias ajudou outros também a passarem à ação. Pessoas que estavam inativas, que viviam em Jerusalém, que não tinham feito pouco, ou que tinham feito muito pouco até ali, mas agora uniram-se todos. E é muito interessante, porque no capítulo 3 vai dizer quem é que trabalhou. E é interessante que eles trabalhavam junto, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado. Até aqui um exemplo de um que não tinha filhos. Quem é que trabalhou com eles? As filhas. As filhas ajudaram a levantar o muro. Ao lado, ao lado. Meus queridos, onde há liderança que inspira, pessoas levantam-se e edificam. Sonhos saem do papel e tornam-se reais. Os líderes tornam-se verdadeiros discípulos ativos.
Outros líderes se levantam e são preparados. Esta é a maior necessidade que nós temos. É de nos levantarmos e de agirmos. A liderança dos anciãos não é apenas uma liderança administrativa, mas ela é também espiritual e pessoal. Num tempo de crise, de boas referências, a Igreja precisa de líderes que inspirem pela vida, pelo cuidado e pela fidelidade. E o resultado de uma liderança que inspira é movimento, é discipulado. Liderança que não gera ação é apenas discurso. Deus não está à procura de líderes que busquem a glória pessoal, mas de líderes disponíveis, que procurem o aperfeiçoamento do seu próprio caráter e que busquem inspirar outros para a missão. Deus procura líderes inspiradores que sigam o exemplo de Jesus no serviço e no amor. Deus espera que tu sejas um líder. O Senhor quer fazer de ti um líder. Estás disponível para aceitar este desafio? Hoje são necessários líderes que sejam intercessores, que sejam corajosos e intrépidos, que tenham uma clara visão do ministério da liderança, que envolvam e caminhem com as pessoas, que honrem a Deus, que busquem ter um caráter semelhante ao de Jesus e que apelem ao discipulado e capacitem novos líderes. Esta é a maior necessidade da Igreja. É deste tipo de líder. Queres tu ser um líder destes? Não para vanglória pessoal, mas para o serviço do Senhor. Neemias esteve disponível para isto. Estás tu, meu jovem, minha irmã, meu irmão, disponível para isto? Que o Senhor nos capacite, pois nos tempos que estamos a viver, há necessidade de líderes que inspirem. Homens e mulheres que no lar, na igreja, na sociedade, possam ser líderes segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
mãos. Nós precisamos ser as mãos do Senhor. Convido-os a colocarem-se de pé para uma oração. Pai nosso que estás no céu, ó Senhor, Tu deste-nos mãos para Te servir. Estas mãos foram feitas para Te servir. Mãos que podem ser uma ajuda, um estímulo. Mãos que podem ser um consolo e um conforto para aqueles que estão ao nosso redor. Inspira cada um, Senhor, a sermos líderes segundo o Teu coração. Inspira cada um de nós, Senhor, a podermos diariamente refletir Jesus no nosso viver. Mas quero, Senhor, neste momento, orar por todos aqueles que têm responsabilidade de liderança nesta igreja, em especial os anciãos, que Tu os capacites, que Tu os inspires, que abençoes grandemente os seus lares, que lhes dês o amor divino no seu coração e nas suas vidas. Inspira, Senhor, outros líderes que têm outras responsabilidades e inspira também cada um dos membros que aqui está e também aqueles que nos estão a assistir. Ó Senhor, que possamos, debaixo da influência sagrada, preparar-nos para a Tua vinda e ajudarmos os outros a se prepararem para ela. Queremos ter um caráter semelhante ao de Jesus. Queremos ser mansos e humildes como Jesus. Queremos servir e não ser servidos. Que possamos nos gastar e deixar gastar ao Teu serviço, Senhor. Que haja em nós este espírito e esta entrega. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.